suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Meu nome é Ivanete Rocha. O meu é Francisco Rocha. Nós temos 18 anos na Evangélica em Campo Grande, Igreja Evangélica em Campo Grande. Quando nós conhecemos Jesus, foi através de uma pessoa a qual eu trabalhava comigo. Nós estávamos separados, divorciados no papel. E essa minha amiga chegou para mim do trabalho, ela frequentava a IECG, e ela falou assim: Nete, eu tenho algo melhor para você do que tudo isso que você está vivendo, você está passando. Eu vou te apresentar uma pessoa, você quer conhecer essa pessoa? E quando eu disse quero, ela me levou no fundo da empresa onde eu trabalho, no meio do lixo. Ela segurou a minha mão e ela falou assim: você vai repetir comigo essas palavras. E eu aceitei Jesus ali, no meio do lixo, né? E eu senti a presença do Senhor naquele lugar. E a partir daí os cultos eram na segunda-feira, não tinha os cultos da quarta-feira ainda. E nós víamos toda segunda-feira na igreja. E o Senhor foi falando muito comigo através das ministrações do pastor Edmilson, que na época era pastor ainda. E eu fui me rendendo ao Senhor. E um dia eu fui convidada a ir ao encontro com Deus. Chegando nesse encontro com Deus, eu tive face a face com esse Deus. E lá Deus ele foi trabalhando na minha vida, no meu caráter, e eu fui me rendendo. E Ele disse para mim assim: filha, o que eu mais amo é família. E você destruiu a sua família. Você está divorciada. Os seus filhos estão por aí. Meus filhos eram tudo pequenos. E eu fui me rendendo ali ao Senhor. E eu cheguei desse encontro com Deus. Eu liguei para o Francisco e convidei ele para vir fazer parte da igreja. E ele disse assim que era tudo que ele mais queria, era voltar comigo. Bom, quando a Nete me convidou para vir à igreja, eu já fazia parte de uma outra igreja, né? Eu era da Pastoral do Dízimo, né? Aí eu ainda falei para ela, mas Deus é um só. Ela falou: não, mas nós temos que caminhar num só propósito, numa só igreja. E aí eu cheguei a vir para a igreja evangélica com o dízimo da igreja católica no meu bolso, porque eu recolhi o dízimo e só prestava conta no outro dia, né, na secretaria da igreja. E aí eu vim com meu filho, né, que ele sempre me acompanhou, porque quando nós separamos, né, o meu filho ficou comigo, né, nesse período, que eu não falo uma separação, né? Eu sei que para todos é uma separação, para nós é como se fossem umas férias. Nós tiramos umas férias e aí Deus foi trabalhando, né? Deus foi trabalhando e aí eu vim com meu filho. Na outra igreja, na outra denominação que eu estava, meu filho não parava na igreja. Eu ali na frente pegando os dízimos, recebendo os dízimos e ele correndo para cima e para baixo. E aí eu falei para ele: vamos na igreja da sua mãe, que a sua mãe está indo? E aí ele todo alegre: vamos, pai. Aí nós viemos, eu até peguei o ônibus errado, desci lá na Afonso Pena e vim caminhando, né, vim a pé. Da igreja, quando o pastor fala pra gente levantar, né, fechar os olhos e louvar a Deus levantando os braços e tal, eu levantava os braços e fecho os olhos, eu fechava um e abria o outro, para ver se todo mundo estava fazendo a mesma coisa, né, porque aquilo era novidade para mim, né. Mas aí eu ouvi uma voz no meu ouvido, mandando eu olhar para o meu filho. Quando eu olhei para o meu filho estava em pé na cadeira ao meu lado, de mãozinha para cima, de os olhos fechados e louvando, coisa que ele não fazia. Aí aquilo foi o que me impactou mais, né? Que eu falei: não, se aqui é bom para o meu filho, é bom para mim, né? Então, a partir de hoje eu vou frequentar essa igreja. Aí na segunda-feira, quando eu cheguei para prestar conta dos dízimos, eu falei para o rapaz, olha, a partir do mês que vem, não me coloque mais na escala dos dízimos, que eu não vou ficar. Eu estou saindo da igreja, estou indo para a igreja evangélica, vou ser evangélico, porque lá o meu filho está bem, minha esposa está lá e eu quero restaurar a minha família. Porque esse é o momento, esse é o caminho, porque Deus falou comigo, uma voz falou comigo isso para me vir.
porque eu já tinha sofrido muito. Quando aconteceu a nossa separação, que o meu filho ficou comigo, eu liguei para o meu irmão no Guarujá, porque eu não tinha parente do meu lado aqui em Campo Grande. Liguei para o meu irmão no Guarujá, meu irmão falou, não, rapaz, larga tudo isso e vem embora, pega teu filho, tal, vende sua casa e vem embora. Eu falei, não, esse problema entrou na minha vida aqui, ele vai sair aqui. E eu vou restaurar a minha vida, eu vou reconquistar tudo que o diabo tomou. E glória a Deus, né? E aí, chegando na igreja, foi só maravilhas, né? Fui para a cela, nas celas, o que eu pedia quando o líder perguntava, você quer orar por quê? Eu quero restauração, eu quero a minha família, eu quero a minha família. Essas eram as minhas, toda vez que eu ia na cela, o que eu pedia para orar era pela minha família. Eu queria a minha família restaurada. Então, a partir daí, né, que o Francisco foi para a igreja, Deus começou a restaurar, restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Restituir como? Começou primeiro na família. Nós estávamos divorciados já havia 8 meses, no papel, saiu no papel. E a gente foi no juiz, tudinho, o juiz cancelou esse divórcio. Ficou como se nós jamais tivéssemos sido separados ou divorciados. Porque o que Deus faz, a restituição que Deus faz, ela é completa. E a partir daí o sonho que eu tinha como mulher era casar de noiva. Eu era casada apenas no civil, em 88, no ano de 88 que nós casamos apenas no civil. E Deus realizou esse sonho meu, que era casar de noiva. E lá na chácara da igreja, nós fomos lá, fizemos um casamento maravilhoso, onde o pastor Clodoilson e a pastora Ana estavam ali presentes, fizeram a restituição desse casamento ali. Foi algo sobrenatural, já começamos a ver o agir de Deus através das vidas dos nossos pastores ali. E Deus foi restituindo os nossos sonhos, foi restituindo o nosso casamento, a nossa aliança. Quando a gente chegou, a gente estava detonado de finanças, né? Tínhamos mais de 10 mil reais de dívidas em finanças. Começamos a vender o que ainda nos sobrou para começar a pagar essas dívidas que nós tínhamos. E eu desempregada, chegou uma época que o Francisco também estava desempregado, mas mesmo assim Deus jamais nos abandonou. Ele jamais deixou faltar o arroz, o alimento dentro de casa, pelo cuidado que Ele tem para conosco. E o Francisco nessa época arrumou um emprego, né, onde ele era um cobrador de ônibus. Ele passou a trabalhar de cobrador, ganhando menos do que um salário mínimo. E eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ir em Porto Seguro. E ele falou para mim assim, querida, você quer ir em Porto Seguro? Eu falei, eu quero. Ele falou, você vai para Porto Seguro. E com toda a dificuldade que nós tínhamos financeiramente, ele foi pagando essas prestações. Ele me enviou para Porto Seguro no ano de 2006, onde eu fui com a minha irmã. E nós pegávamos carona para ir para o congresso, porque nós não tínhamos condição financeira para alugar um carro. Nós pegávamos ali o circular ali que passava na frente do hotel. E todos os dias nós participamos do congresso. E aquele congresso foi um marco na minha vida. Foi algo sobrenatural. Foi a primeira vez que eu andei de avião, eu passei mal. E dentro do avião o pastor Irineu ainda fez uma gracinha comigo, né? Ele disse assim, agora não tem mais jeito, as portas foram fechadas. E eu comecei a passar mal, eu fiquei sem ar. Mas mesmo ali Deus estava comigo, Ele segurou na minha mão, me acalmou. E nós participamos desse congresso que foi sobrenatural. E eu vejo assim que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, Ele vai fazendo a obra nas nossas vidas. Nós precisamos sim nos render para que a obra seja completa. Quando ela retornou de Porto Seguro, foi aquela alegria, porque nós sentimos o céu se abrir e as coisas desatar nas nossas vidas, né? Eu até fiz uma reforma na minha casa, convidei o apóstolo para ir lá, para compartilhar com ele o que Deus tinha feito já, né? E o que Deus ia fazer. Eu até falei para ele, olha, ela foi, eu ganhando esse pouquinho, ela foi para Porto Seguro. Nós vamos a voos mais altos, nós vamos para mais longe.
E desse de Porto Seguro, Deus começou a abrir. E nós fomos num congresso em Brasília, nós fomos num congresso em Manaus, e estamos programando para a gente ir para Israel, e Deus tem abençoado. E a gente não ganha lá esse salário exorbitante, mas a gente vê o agir de Deus nas nossas vidas, a fidelidade que nós temos com Deus e Deus conosco, porque a semente que tem sido para plantar, nós temos plantado, nós temos semeado e nós temos colhido frutos disso, né? E nós estamos vivendo. Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e não entendem, mas só nós sabemos porque é o agir de Deus. O que nós temos, o que nós possuímos hoje é para a honra e glória dele, né? A gente, às vezes as pessoas acham porque a gente trabalha, tem um serviço, não é bom, né? não é maravilhoso, né? Mas é um serviço que nos mantém com a boa administração daquilo que Deus manda para nós. Deus vem nos capacitando, Deus vem nos dando habilidade. Hoje a gente tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, meu filho tem um carro. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente ganha muito. Não é o muito, porque tem um ditado aí que diz que o muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é muito. Então nós estamos vivendo isso. O pouco que tem chegado às nossas mãos tem virado montanhas, porque Deus tem feito a obra, Deus tem me dado a habilidade para administrar aquilo que Ele tem mandado. E tem dado resultado, né? Tem dado resultado. As pessoas que convivem comigo, as pessoas que me conhecem, que vêm perguntar para mim, que eu falo do meu testemunho, que eu converso com eles sobre isso, as pessoas não entendem. Mas eu só falo, é a sua fidelidade, é a sua lealdade com Deus, que vai fazer toda a diferença no caminhar. Eu quero agradecer muito, mas eu louvo muito a Deus mesmo pela vida dos nossos apóstolos, pela vida dos nossos pastores, Clodoilson, a pastora Ana, que nos dão cobertura, que sempre tem uma palavra direcionada, a todos os pastores da IECG, porque cada pastor que sobe naquele púlpito derrama uma unção, derrama uma palavra de destino às nossas vidas. E o apóstolo disse, essa semana ainda ele disse que nós não vencemos a área financeira por jejum e por oração, mas nós vencemos a área financeira através da atitude de semear com alegria. E nós temos semeado, né? Um dia o Francisco chegou em casa e disse assim, querida, o apóstolo fez um levantamento de ofertas lá e eu ofertei R$1.000. Eu disse para ele assim, como assim? Eu não quero nem saber, você ofertou, não foi eu que ofertei. Deus não falou comigo, porque nós tínhamos um dinheiro guardado para ir viajar, em viagem de lua de mel de 25 anos de casado. E quando eu vim no culto, no outro dia, Deus, Ele falou comigo. E quando Deus falou comigo, eu só me rendi, eu me derramei na presença dEle e Ele disse para mim, eu vou restituir tudo que você está semeando com lágrimas. E eu devolvi os R$1.000. E Deus hoje, Ele fez algo sobrenatural, né, querido? A restituição financeira. Nós tínhamos um processo em justiça há mais de 5 anos e Deus nos deu de volta toda a semente que nós lançamos. Então, toda a semente que você lançar, Deus vai restituir essa semente. Nós estamos muito felizes, por quê? Porque nós iremos, sim, para Israel, né, querido? A nossa viagem vai ser muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que nos acrescenta 100 vezes mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Para tudo isso, nós temos que agradecer a esse Deus e a nossa amada IECG, porque as palavras que saem dali são palavras de destinos. Bom, e dando prosseguimento, andamento nesse testemunho que a Nete falou, do que Deus tem feito, eu também quero agradecer muito, né, a vida do nosso apóstolo Edmilson, apóstolo Marisa, pastor Clodoilson, pastora Ana, pastor Messias, com quem eu caminho hoje também, né, com a pastora Cida, porque eles têm acrescentado na minha vida. Lógico que quando nós chegamos, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Quando nós chegamos na igreja, nós tínhamos uma capa, né, uma couraça, mas aos poucos essa capa foi sendo extraída, né, através das ministrações dos pastores, através dos nossos líderes, e a gente erra, né? Mas você quando erra,
você tem que entender que você errou e procurar se consertar, buscar ajuda, procurar os líderes para que eles possam te instruir. E isso eu tenho feito e tenho crescido justamente por isso, por deixar ser moldado pela palavra de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, Deus pode todas as coisas quando você se rende a Ele, através dos nossos líderes, através dos nossos apóstolos, que são os responsáveis, porque Deus levantou eles para que eles pudessem nos abençoar, para que eles pudessem nos mostrar o caminho, né? Então, eu louvo a Deus pela igreja evangélica, eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, e eu tenho a identidade, eu tenho o DNA IECG. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas mãos.